queria que você se apresentasse, né? Então, como eu falei, eu sou a Lidiane, sou fundadora aqui no Mundo Atípico Luz, e é muito prazer trazer profissionais como você. E eu queria que você se apresentasse, eu gosto que a pessoa se apresente, falasse um pouco sobre ela, o que você faz, onde você atende, quem você atende. E aí a gente começa a conversar e eu montei algumas perguntinhas que eu te falei aqui, que é mais ou menos o que trazem para a gente, que eu acho que é fundamental para a gente poder conversar. Claro, com certeza. Então, boa noite a todos. É um prazer enorme poder participar dessa live e poder também, de alguma forma, estar divulgando um pouco do meu trabalho, do meu conhecimento, para ajudar também tantas famílias, né, tantos profissionais, porque a gente sabe, como tu disse, não somente as famílias, mas os profissionais também, eles precisam estar em constante busca e aprendizado, né? Então, eu sou a Viviane, eu sou psicopedagoga, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento e em desenvolvimento infantil. Tenho formações em ABA, formações em modelo Denver de estimulação precoce, e entre outros, né? E hoje eu atuo em uma clínica interdisciplinar, onde eu sou sócia fundadora, que é a Desenvolver, Centro Interdisciplinar, mas eu tenho uma caminhada já nessa área há mais de 10 anos. Eu iniciei a minha caminhada em escola de educação especial, Uhum. quando eu tinha minha formação de graduação de pedagogia, me apaixonei por essa área, né? E aí fui buscando conhecimentos, entrei nesse mundo do transtorno do espectro autista aí, e realmente vi que aí era onde eu encontrei o meu propósito de vida, de alguma forma estar contribuindo para auxiliar no desenvolvimento infantil e também na vida de todas as famílias, né? Sim. Então, a nossa clínica, ela está situada na cidade de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. Nós atuamos basicamente nesta área de neurodesenvolvimento, crianças com transtorno de espectro autista, outros transtornos de desenvolvimento, síndromes, enfim. E nós damos todo esse suporte, não somente na questão de terapias, mas esse suporte para as famílias de orientação parental, quando há essa necessidade de dar um suporte para a escola também, porque a gente sabe que a base de tudo é esse tripé. Né? É família, é terapeutas, equipe interdisciplinar e Sim. escola. A gente precisa caminhar junto para que realmente o desenvolvimento aconteça Acontece. de uma forma efetiva e tranquila também, né? Porque não adianta a gente, cada um estar trabalhando de uma forma e vai desorganizar ainda mais, né, a cabecinha e o dia a dia dessa criança. Eu acho que é o grande sonho. É isso. É o grande sonho dos pais, é ter essa integração, né? Que a gente fala quando a gente não, eu mesmo não conhecia. Eu lembro que eu estava levando o Titi, Vivi, teve o diagnóstico bem cedo, antes dos 2 anos, né? Ele é autista regressivo, aí teve as POL, daí começamos, não sabíamos nada sobre autismo, nada, ninguém diagnosticado na família. E aí nós, único filho, pandemia, eu vi que começou algo estranho, perder habilidades. Então, ele teve o diagnóstico cedo, antes dos 2 anos. E antes disso, ele com 1 ano e pouquinho, na pandemia, eu levando ele na escola, eu escutei a palavra, era abril, então estava falando alguma coisa sobre autismo na rádio. E eu escutei equipe multidisciplinar. Aí falava nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicopedagoga, não sei o que lá. Daí eu falei, gente, como que é a vida dessa criança? Pouco tempo depois era eu nessa vida, levando meu filho para lá e para cá. E uma loucura. Muda totalmente nossa vida e nós ficamos perdidos, assim, nessa questão da comunicação. E aí, eu entendo que também não é realidade para todo mundo. Eu vivi isso graças a um bom plano da empresa onde eu atuei. Eu trabalhava, eu vim do mercado corporativo, trabalhei mais de 10 anos na área de telecom e tecnologia.
Então, assim, eu falo que nós somos muito bem. Meu filho foi muito abençoado de um excelente plano de saúde, tendo excelentes profissionais aqui em Campo Grande, a gente tem excelentes profissionais aqui. Então, eu vivi isso e eu fui buscar o conhecimento, Viviane, justamente para eu poder falar com esses profissionais. Tem que Uhum. falar, ó, você. Mas peraí, você não tem que falar com o tal, fulano, para você fazer isso? Mas peraí, não tem que falar lá com a escola, mas você não. Por exemplo, na escola ele tá fazendo tal comportamento. Ah, peraí, mas eu acho que a terapeuta ocupacional consegue ajudar, não é? A integração sensorial, ele não tá mais assim, assado. Eu acho que levando um objeto, ele pode ficar mais regulado. Então, e aí vem a questão do conhecimento. E também nós podemos. Não, filho, nós podemos ser esse mediador também, junto a todo mundo que está atuando com o nosso filho. E nós passamos por várias fases, tá, Vivi? Nós Uhum. já atuamos em todos os tipos de escola, tanto pública, tanto municipal, particular, já, já temos várias coisas. E eu falo assim, não é escola, não é ser pública, não é ser particular. Esse é meu olhar. Não é pública, não se é particular ou não. São os professores e são os Uhum. pais. É E é isso, ali o professor que está ali, não é o diretor, não é a diretora, são os professores e os pais. é isso E aí. é preciso muito amor, muito amor. É entender como que a criança funciona, como que é o brincar dela, como que ela interage, como ela se expressa. O pai falar, olha, tá assim, tá assado, ele tá fazendo isso mesmo, isso é que ele não faz. E ter, é, é, se permitir também esse profissional, às vezes, que nunca teve contato com uma criança autista, poder vivenciar e conhecer o seu filho, porque às vezes é algo novo também para eles. E Com às vezes, nós como os pais, nós só queremos cobrar. Ah, cobra, cobra. E aí o outro profissional não sabe, não conhece, ele se sente pressionado e quem sai perdendo é a criança, porque aí vai passando o tempo. Vai passando o tempo e vai passando o tempo. E eu acho que aí a gente separou esse tema que é fundamental, né, entre como esse tripé aí, terapias, famílias e escola. É, e como que você acha, acha assim, toda a sua vivência, como funcionaria, qual seria o mundo ideal para essa conexão entre esses tripé acontecer de uma forma mais humana, mais Uhum. integrada, realmente equilibrando aí e ajudando essa família, principalmente essa criança. Hoje a gente sabe que praticamente 100% das pessoas hoje, elas, de alguma forma, elas participam, né, são uma rede de apoio para alguma criança, né? Seja como familiar, né, em algum momento vai ter que dar um suporte, vai ter que dar um apoio para os pais, seja como profissional, no caso terapeuta, seja como professor na escola, ou apenas como um cuidador. Então, o principal é que os olhares estejam para essa criança. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma sensibilidade e estar disposto, antes de querer ensinar alguma coisa, de deixar que a criança nos ensine. Eu sempre digo para as famílias aqui na clínica, e para quem eu converso também, quem me questiona de questões relacionadas ao meu trabalho, enfim, que eu aprendo muito mais do que eu ensino, né? Porque a vivência que essas crianças têm e aquilo que elas nos ensinam diariamente através, né, desde pequenos passos que elas dão, pequenas conquistas que muitas vezes as pessoas podem achar que são insignificantes, mas para gente que conhece e que convive Uhum. sabe que é algo grandioso. Né? E tu poder participar, tu poder ver que aquela criança está bem, que aquela criança está se desenvolvendo, não tem, eu digo que não tem dinheiro que pague. Né? Então, precisa ter um elo entre esse tripé, né? Família, terapeutas e escola. De que forma que isso vai acontecer? Vai acontecer somente quando todos estiverem abertos para conversar, para colocar suas dúvidas, as suas dificuldades, porque assim como a família, os pais têm dificuldades em algumas questões com a criança, nós também, terapeutas, muitas vezes temos dificuldades. Uhum. Uhum.
vezes chega aqui na clínica, aí o pai brinca com a gente assim, nossa, que botãozinho que tu apertou que tu conseguiu fazer isso. E aí muitas vezes a gente diz também para eles, né, nossa, que botãozinho que você apertou, porque ele teve... E aí tudo se tranquilizou, ele ficou mais tranquilo, a gente conseguiu, né, dar andamento ao processo dele. Então, assim, acho que primeiro ter esse vínculo, não somente com a criança, mas entre todos aqueles que estão, né, nesse tripé, que formam essa engrenagem para estimular e para desenvolver ela. E não ter vergonha. Né? Eu tenho essa dificuldade, tu também tem essa dificuldade, o que eu posso fazer? Eu acho que ninguém nasce sabendo, tu pode fazer tua faculdade, tu pode fazer tua mestrado, doutorado, pós-doutorado, tu sempre vai ter o que aprender, tu nunca vai saber tudo. E eu acho que essa confiança entre família, entre escola e entre terapeutas é fundamental, né? Porque tu criando esse vínculo, tu tendo essa confiança, tu vai estar muito mais à vontade de dizer, olha, pai, ou olha, psicopedagogo, eu tô com essa dificuldade aqui com essa criança. De que forma que tu pode me auxiliar? Né? E eu acho que a base, o principal é isso, né? Esse vínculo e essa abertura, né, entre todos. E confiança, claro. Você falou uma coisa... Eu fui anotando aqui, mas falou uma coisa bem interessante, que é muito... Pera aí só um pouquinho. Filho, a mamãe tá fazendo um live, vai lá. Você tá mexendo no meu cílio. Ele acha que eu passei, sabe, negócio... Ele ama a tal do negócio do... Ai, gente, eu sou péssima nessas coisas. Do rímel. Ele ama esse negócio. Daí ele acha que vem aqui para ver se eu passei. Eu tô falando para ele que eu passei. Por conta do sensorial, né? Ele é um buscador sensorial. Você falou várias coisas bem interessantes, mas eu acho que é o se permitir aprender com uma nova criança. Porque mesmo que você tenha todo o tempo de experiência, eu também sou professora, só que acadêmica, universitária, e o que, assim, é entender que independente da sua bagagem, independente da sua vivência, da sua experiência, de qualquer formação, cada criança ela é única. E a criança autista, ela vem com tanta singularidade, na forma que se expressa, na forma que vê o mundo, que é uma coisa doida, assim, você aprende muito com cada criança, porque não é porque ela está dentro do espectro que ela vai ser uma igual a outra, né? Tem vários autismos. Além do autismo, cada pessoa é única. Então, é uma forma de ver o mundo diferente. E eu falo, Vivi, que o profissional que trabalha ser terapeuta, ele já tem que ser diferente. Já tem que ver as pessoas de uma forma diferente. Tem que ser muito mais humano. Se trabalha com pessoas atípicas, muito mais. Tem que amar demais a profissão. Demais, porque assim, você pensa, às vezes o profissional vai lá, faz todo o conteúdo, a matéria, né, para vamos fazer tal coisa. Chega no dia da sessão, a criança não quer saber. E aí você não consegue conectar com a criança não consegue se conectar com você, e aí não consegue entender, o pai também, a mãe também não consegue entender aquele dia específico, porque cada dia vai ser um dia. Então, primeiro, eu vejo que os profissionais que atuam, além deles ter essa comunicação entre eles, eles têm que ser muito mais humanos e empáticos, e entender que ali não vai ser só o paciente que ele vai, paciente / cliente, não sei como é a melhor forma de falar, atender, mas sim um contexto geral, a família e onde essa criança está inserida, porque geralmente, como a gente falou, existem uma equipe multidisciplinar. E aí, se elas não se comunicam, não também tem como. Eu falo que uma das coisas mais interessantes, você falou da clínica, né? Uma das coisas mais, eu sou muito grata, ter encontrado uma clínica onde nós conseguimos juntar várias terapias em conjunto, Titi. E para mim foi um ápice. Por quê? Eu sempre estava trabalhando. Aí eu trabalhava da clínica, né? Eu trabalhava em home office. Trabalhava lá das recepções, das salas que disponibilizavam para mim. Então, ali, enquanto eu estava trabalhando, meu filho estava em terapia. Estava ali em uma salinha, depois ele ia para outra. Então, e esses profissionais conseguiam se conversar. Eu acabei de fazer tal coisa,
agora eu acho melhor fazer tal coisa. Aí a Theo falava, não, deixa eu subir o nível de alerta dele, porque hoje ele tá mais sonolento. Aí a Theo subiu o nível de alerta dele porque ele ia para psicomotricidade, fazer atividade motora. Então, assim, isso foi muito legal. E aí, de repente, olhando assim, Lid, mas eu não tenho condição tal. De repente, você pode aprender isso, então, ativar o nível de alerta do seu filho antes de ir para a terapia da sessão, com uma musiquinha, brincando, dependendo do tipo de perfil sensorial, brincando, apertando, jogando, pegando massinha, água. E aí entra a parte do conhecimento que é libertador para nós, né? Conhecimento é libertador para nós pais. Então, esse perfil desse profissional, para ele poder se comunicar, ao meu ver, ele tem que ser muito mais humano, muito mais empático e saber que decidiu vir para a área atípica, você vai ter que recolher, você vai ter um paciente / cliente, vai ter a família e vai ter mais a equipe que vai estar junto com a criança. Né? Então, é um baita de um trabalho. É um baita de um trabalho, né, Viviane? É bem isso que você falou. Assim, tu tem que saber e tu tem que estar disposto, tu tem que ser incansável, né? Porque tu tá recebendo ali o aprendiz, que eu digo, a criança, o aprendiz que tu tá recebendo ali o bem mais precioso de um pai e de uma mãe. Com certeza. E eles estão te dando essa oportunidade de tu trabalhar com o filho deles, é porque eles confiam em ti. Né? Então, assim, tu tem que se doar ao máximo. Tu tem que dar sempre o teu... Se o teu melhor é 10, tu tem que procurar dar 11. Né? Porque o filho, né? O bem mais precioso de uma família, né? E eles estão confiando aquilo para ti. Né? E eu sempre converso com as gurias aqui na clínica e eu comento com elas, né? Como tem isso como tu falou ali, tu vai no banheiro e conta no corredor a colega e aí a gente vai fazendo as trocas e falando, mas o fulaninho hoje, olha só, eu fiz uma atividade com ele e deu certo. E aí a tua colega diz assim, nossa, mas eu tentei fazer essa atividade com ele ontem, na semana passada e não deu certo. Como que tu fez? Né? Então, o que você fez? É música. Peraí. Coloquei água. Coloquei massinha. Assim, né? Como também muitas vezes a gente se encontra ali na copa da clínica e eu digo assim, nossa, eu preparei uma atividade hoje assim, ó, maravilhosa. Chegou ali, não teve jeito para a criança, foi assim algo que insignificante. E aí tu tem que ter essa sensibilidade também de pensar rápido na hora e mudar, porque tu tem que, né, conhecer a criança, tu tem que saber que vai ter que encontrar uma forma de estimular ela e de desenvolver ela, né? E principalmente assim eu vejo as mães assim, elas são incansáveis, né? Muitas vezes a gente tem que falar para algumas mães assim, olha, tu tenta ser só mãe hoje, tenta ser só mãe, pensa que um pouquinho em ti. E aí elas dizem assim, não tem como, porque eu até tentei sair tal dia, mas eu fiquei pensando, porque deixei ele com o pai, e aí eu fiquei pensando, nossa, será que o pai deu banho? Será que o pai deu a medicação como tinha que dar? Né? Então, assim, é algo bem... Você tem que ser terapeuta, às vezes, terapeuta dos pais nesse sentido também, né? E as famílias acabam também sendo terapeutas de alguma forma. Verdade. Então, justamente por isso que tudo tem que estar muito bem alinhado, sempre tu tem que estar conversando, tem que estar fazendo trocas com as famílias, com a escola principalmente também. Né? Aí fala um pouquinho da questão da escola, porque aqui a gente falou terapia e tudo mais, família, mas muitos também não conseguem ter, os pais são terapeutas, ter equipe, ter até 3 pessoas atuando com o filho, mas toda criança vai para a escola. Toda criança vai para a escola. Então, ambiente escolar é onde a criança vai passar a maior parte do dia dela, da vida dela, né? E aí, aqui, enquanto a criança está na clínica, está nas terapias, é 1 para 1, é uma criança, um aprendiz para um profissional. Ali, quando Exato. A gente tem um trabalho que é um trabalho de socialização, né, interagirem, que vai ser ali 2 crianças, mas vão ter normalmente 2 profissionais também.
precisa dar esse suporte também, mas e aí quando chega na escola, que são 20 alunos, vamos pensar 20 é pouco ainda. 20 alunos numa sala de aula, e aí cada aluno tem as suas particularidades, e aí o professor muitas vezes se vê ali sozinho, porque a gente sabe que a realidade hoje não são todas as escolas, todas as redes que conseguem dar esse suporte de ter um monitor para uma criança com dificuldade. Sim. Muitas vezes não tem um monitor, ou é um monitor, mas naquela sala de aula tem 2 ou 3 com diagnóstico, e outros em processo de diagnóstico, mas tem aqueles que também têm as suas particularidades. É isso que eu ia falar. Né? Então, tu ter essa troca, tu estar junto com a escola e a escola precisa ter bem claro que não só a família, que muitas vezes eles acham porque essa família é chata, porque eles cobram demais, porque eles querem saber tudo. Porque o tal terapeuta liga toda semana, vem aqui, quer visitar. Não é para dizer que eles estão fazendo o trabalho errado, não é para dizer que eu sei e que eles não sabem o que fazer com aquela criança, mas é realmente para a gente ter essa troca para alinhar, porque tu já pensou, se a família vai trabalhar com a criança de uma forma, os terapeutas, cada terapeuta vai trabalhar com a criança de outra forma, ou a equipe de terapeutas vai trabalhar de uma forma diferente da família, e a escola ainda vai ter uma forma diferente de trabalhar com aquela criança, como que vai ficar a cabecinha dela? E aí que vai começar, ela vai, de alguma forma, ela vai externalizar isso, seja em questões de comportamento, seja em questões, até mesmo vai dificultar a aprendizagem dela e, consequentemente, o desenvolvimento também, ou vai estacionar e pode até ser que regrida, né? Então, assim, eu tenho. A gente sofreu isso na pele, tá, Vi? Que precisa ser muito divulgado ainda, muito debatido ainda essa questão, né? Tem muitas pessoas que elas veem os terapeutas na escola ou a família indo na escola questionar, não é porque eles querem dizer que a escola não sabe fazer esse trabalho, que eles querem ensinar a escola, mas é uma forma de alinhar os objetivos de todo mundo, porque cada um tem a sua área, né? Sim. Cada um tem os seus objetivos, cada pessoa, cada profissional vai enxergar a criança de uma forma diferente, assim como os pais também vão enxergar de uma forma diferente. Eles vão ter muitas vezes objetivos diferentes, mas a gente pode unir todos esses, trabalhar em prol de todos esses objetivos de uma forma linear, que não seja frustrante e sofrido para a criança. Tem que ser algo leve, algo prazeroso, né? Para que ela não crie uma resistência também, porque eu acho que o principal objetivo é preparar e desenvolver essas crianças para a vida. Sim, é isso que às vezes esquecem, né? É tanta coisa que às vezes esquecem realmente que ali a criança, ela tá ali para isso, né? E eu falei que nós passamos por isso, Vivi, realmente era uma equipe muito grande que eu estava atendendo o Titi, e ali, né, nesse processo de intervenção precoce e tal, chegou o momento da escola que, quando ele retornou para a escola, porque ele teve etapas de escola, e aí ele bebê, eu falei assim para a neuro, eu falei, doutora, pelo amor de Deus, eu não tô vendo meu filho, ele tá 3 aninhos na escola, com tantas horas de aba, mais tantos professores, eu não tô vendo meu filho, tá? Eu falei, não, vamos focar em análise do comportamento, depois ele retoma a escola, vamos focar em aba. O plano liberou, vamos pagar lá essas horas a mais de aba, né? E quando nós retomamos, nós passamos uma fase bem complicada, porque foi exatamente essa questão de que nós pais estávamos percebendo que não estava havendo esse diálogo. Escola, entre clínica, entre supervisão, cada um, e aí eu não estou julgando, estou falando cada um trouxe sua visão, mas quem estava ali no meio era a gente e o nosso filho, e aí a gente teve que tomar uma decisão. Nós tomamos a decisão de tirar a clínica dentro da escola, porque nós conseguíamos AT dentro da escola. E não estava fluindo. Não estava tendo comunicação, e principalmente o que estava acontecendo? Estava afetando
começou a afetar todas as outras terapias. As terapeutas fono, TEO, psicomotricista, começou, mas o que está acontecendo? E aí nós fomos ver, era dentro do ambiente escolar que estava tudo acontecendo. Então foi o que você falou, o regredir na criança. Uhum. A gente estava no processo do falar, não sei o quê. De repente ele começou, já não querer mais, já não querer mais fazer atividade. Nós tivemos que diminuir terapias, diminuir a intensidade, dar um passo para trás, para depois passar novamente um passo para frente. E se eu não tivesse esse conhecimento, nem sei o que eu faria. Só que foi muito bom isso. A gente tomou essa decisão, mas foi muito bom. Depois as coisas foram fluindo. E também e aí foi um aprendizado que nós tivemos, e vi que às vezes a gente tem aquela, né, de olhar a grama do vizinho, tá mais verdinho, mas lá tá tudo lindo, o meu não tá. E dentro da intervenção, dentro das terapias, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões que a gente acha que vai ser ruim, mas muito pelo contrário, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Só que a gente tem que testar, tem que ver. E aí, ano passado foi isso. Esse ano a gente tomou uma outra decisão com a escola também. No início deu certo, tivemos que tomar outra decisão, depois deu muito certo. E aí foi uma coisa que a gente decidiu. Nós queremos paz. A gente decidiu, nós queremos paz. Nós queremos que o nosso filho esteja bem, senta acolhido. A gente não vai cobrar tal coisa. Não. A gente entende que cada um tá num processo também. E nós queremos apenas que o nosso filho fique bem, fica feliz, sentindo um ambiente que ele está se sentindo num ambiente que ele pode se sentir alegre, feliz, que ele pode ser ele mesmo. E aí a gente tem que tomar algumas decisões. Só que a família tem que estar ali integrada. Tem que conversar com a escola. Olha, aconteceu isso, isso, isso. A gente não quer que isso aconteça, por isso que a gente está tomando essa decisão. Porque senão as coisas vão acontecendo e quem vai sendo prejudicado é o nosso filho. E quando nós já despertamos, já passou 1, 2, 3, 4, 5 anos. Né? Então, assim... E a outra lição que a gente teve é que se a gente não está conseguindo orquestrar tudo isso, comunicar, alinhar, às vezes é o momento de tirar de uma terapia. Que foi que nós fizemos, dar um passo para trás. Hã? Às vezes o menos é mais. Exato. E aí eu falei, gente, foi a melhor coisa. Mudar, às vezes, o horário da escola. Às vezes, mudar o profissional. Mas é que tem muito tempo. Às vezes é mudar o profissional. Às vezes é mudar um horário. Às vezes é mudar alguma coisa na rotina. Às vezes é trazer um outro tipo de profissional, com outro olhar. Então, mas tem que ter o quê? Tem que ter esse olhar, tem que estar antenado, tem que acompanhar, tem que conversar com os terapeutas, tem que ter tempo com o nosso filho para saber o que ele gosta, o que ele está gostando, o que dá para fazer, o que a escola também pode colocar. O Titi, Vivi, ele ama a garrafa sensorial. Eu lembro que quando eu falei isso para a escola, foi tão bonitinho. Ele chegou uma sexta-feira cheio de garrafa sensorial na mochila. Um de cada coisa. Um com feijão, outro com água. Aí ele ia, abria. Aí as meninas faziam outro. Eu falei, ele ama garrafa sensorial. A gente faz. Ele ama água. E aí as meninas foram conseguindo se conectar com ele e foi entendendo ele. Então, o tempo com os nossos filhos também é muito importante, né? Para poder falar para vocês o que gosta, o que não gosta. E ter toda essa conexão. E para os pais que têm os maiores desafios em relação a essa comunicação, essa compreensão com a escola, Vivi, o que você aconselha, assim, que está passando com algum tipo de dificuldade? Eu sei porque tem muitos pais que passam por dificuldade assim, de compreensão com a escola. Igual nós estamos de sair de uma escola porque era muita criança para uma AT. E eu falei, não dá. Não dá. Eu tenho dó da professora. Eu ficava com dó da AT. Eu falava, não dá. Eu vou fazer atividade com meu filho, eu sei como é que é. Imagina. Eu sei como é que é. Eu vou fazer atividade, eu sei como é que é. Imagine. Então, e aí, essa mãe, às vezes, vai lá, briga com a escola, briga com a Secretaria da Educação, briga com o coordenador, com o diretor, para conseguir outra ter. E aí não consegue diálogo. O que você falaria, assim, conselhos, a sua vivência
experiência que você pode trazer para esses pais que estão passando por isso que a gente já passou, graças a Deus. Essa questão de relacionamento com a escola é um ponto assim bem delicado de se falar, porque como eu sempre falo, né? Já comentei, às vezes a escola acha que os pais vão lá para cobrar, para dizer que a escola não sabe, que eles acham que eles sabem de tudo, mas não é assim, eles estão lutando pelo direito do filho deles. O filho deles tem esse direito de estar ali na escola, né? E é um dever da escola proporcionar esse aprendizado para ele, proporcionar essas vivências, né? Eu acho que, em primeiro lugar, esse teu diálogo, tu colocar para a escola como que teu filho é, eles conhecerem, né, o teu filho, e procurar dar um tempo também, né? Dar um tempo. É lógico que tu não vai esperar para agora em outubro para tu ir lá na escola para começar a cobrar a escola de tudo aquilo que tu acha que deveria ter feito ou que deveria ter sido feito no restante do ano, né? Mas eu acho que em primeiro lugar, assim, no início, antes de começar as aulas, já procurar marcar uma reunião com a escola, conversar com eles, né? Repassar as informações sobre o teu filho, coisas que ele gosta. Eu sempre oriento as famílias a fazer a gente diz ou um diário de bordo da criança, né? E também uma ficha de contando um pouco sobre como a criança é, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, quais as dificuldades que ela tem, aquilo que ela já alcançou, os objetivos que ela alcançou, o que a família está em busca, né? Os objetivos que a família está em busca naquele momento, para que a escola também conheça, né? Procurar proporcionar momentos em que a escola consiga ter esse bate-papo não só com a família, mas também com os terapeutas, né? Por exemplo, no início do ano letivo, antes de iniciar a aula, de que forma que a gente vai organizar o ambiente, de que forma que o meu filho vai se sentir mais acolhido na escola. Né? É fundamental a escola estar ciente de como que é o dia a dia do teu filho, eles conhecerem as limitações dele, conhecer as potencialidades que eles têm. Né? E juntos alinhar os objetivos, né? Dar um tempo para que a criança consiga se adaptar. Hoje, a gente sabe que tem criança que em um mês vai estar adaptada à nova rotina, né? Novo professor, novo AT, né? Enfim, às vezes novos colegas, mas muitas vezes tem crianças que vão levar 6 meses para conseguir se adaptar. E aí a gente precisa também ter, né, essa paciência, muitas vezes, porque se tivesse um manual que falasse gente assim, nossa, agora tu vai fazer isso, aconteceu isso, agora tu vai fazer isso com teu filho, agora esse aluno tu vai ter que mudar, não vai ser assim mais, porque quando ele faz isso, tu vai ter que agir de forma diferente, mas muitas vezes não é, na maioria das vezes não é assim. Os pais até podem repassar, podem te falar, né, tudo sobre a criança, mas ali no dia a dia, né, quando tu tá ali com a criança, tem coisas acontecendo, todo o enredo que acontece não é assim. Né? Então, acho que, em primeiro lugar, essa paciência, a escola também precisa dar essa abertura para as famílias, né? De buscar a família, de também saber que a família confia na escola. Então, assim, como a família vai chegar para a escola, precisa chegar para a escola e colocar, olha, prof, esse final de semana foi mais agitado, mudou a rotina, ele não está bem. Então, assim, acho que seria importante, né, levar ele, né, de forma mais leve hoje, vamos lá. A escola também ter essa abertura de falar para a família, olha, tá difícil nessa questão aqui, a gente está com dificuldade de conduzir, de que forma que a gente pode fazer isso? Né? É o princípio, porque no final, se não há essa coerência entre todo mundo, se não há esse diálogo, quem vai sofrer realmente vai ser a criança. Né? E a gente... Eu acho que isso que você falou do manual, fazer um manual, eu acho muito legal. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela montou uma IA, é tipo um diário. Aí é uma IA para as mães, aí as mães falam sobre os filhos, tudo que já fez, está fazendo, para mudar de terapeuta e ter que falar tudo de novo. É como se fosse um diário, só que de IA.
E aí nessa EA tem toda a história da criança. Então, os pais iam anotando, porque isso sempre vai, todo ano vai ser um professor novo ou uma T nova. Todo ano, né? Eu brinco que na hora que está se adaptando, vem férias. Aí fica doente. Aí fica uma semana ruim. Aí vai de novo, se adapta de novo, acordar no horário, fazer isso, né? Aí daqui a pouco, feriados, uma semana. Aí... e vai, faz adaptações. Mas isso que você falou foi bem interessante, porque acaba que nós pais, como a gente convive, a gente acaba se esquecendo, né? E aí vai um detalhe ou outro que pode fazer toda a diferença. A gente está aqui, o Titi, ele não tem seletividade, né? Hoje ele não é seletivo. E aí foi engraçado que a diretora falou assim pro meu esposo, né? Olha, ele tá comendo só arroz. Daí minha esposa, não sei por quê, né? Aí ela, acho que ele é seletivo, né? Meio assim... E nós falamos, não, ele não é seletivo, ele não tem seletividade. Só que aí olha, para pensar. Nós paramos no almoço e eu falei, gente, mas peraí, o Thiago só come de garfo em casa e prato normal. Na escola é de plástico, é colher de plástico. Liliane, o guri mal toma água no copo de plástico, é taça. Teve uma época que ele só tomava água no copo de taça. Não que dava copinhos, ele não queria, que era plástico. Então eu falei, gente, mas será que é isso então que ele não está comendo na escola? Às vezes é por conta do prato que é de plástico, por conta que é colher, ele come de garfo em casa. Então tem esse processo, né? Antes ele, como ele foi acostumado a comer à mesa, com os primos, nos finais de semana, sentava as crianças tudo no chão comendo. E eu falei, ele não vai comer, ele não come assim, ele tem que sentar sempre. Só ele sentado na mesa, os primos tudo sentado no chão. E aí, nós fomos viajar e na casa do meu irmão não tinha mesa. Tinha lá a mesa dele. Ele era solteiro na época até. Ele era solteiro, né? E aí foi e não comprou mais mesa. E nós fomos na casa dele e não tinha mesa. Eu falei, ele não vai comer. Ele não vai querer comer, porque não tem mesa. Eu falei, ai, meu Deus do céu, agora, né? Aí eu falei, vou lá, vou adaptar. Peguei um negócio, coloquei um banquinho para ele. Ele pegou simplesmente, sentou, pegou o prato e ficou fazendo assim. Eu falei, eu não acredito. Onde? Na escola. Né, aprendeu a sentar lá com os amigos e aprendeu na escola, porque não foi em outro lugar. E aí comeu, e assim... Mas por quê? Porque envolve essa questão de comer segurando o prato, envolve muita questão motora, muitas habilidades para conseguir o prato ficar se equilibrando, muito, e ele não tinha, né? Então, além de sempre a rigidez, ele sempre executando a mesma função, né? Mas, enfim, são pequenos detalhes que a gente precisa anotar, na hora de como comer, na hora de ir de banheiro, algumas coisinhas que a criança tem, trejeitos, às vezes, que faz no dia a dia, para a gente levar para essa nova T, para esse novo professor, diretor, coordenador, para conhecer o nosso filho, né? Porque vai ser uma nova adaptação. Então, isso que você falou, de repente, já pensando até no próximo ano, já escrevendo, já fazendo um diário, já colocando, e sempre falar, olha, desse dia não tá legal, hoje tá assim, aconteceu isso, né? Então é muito importante esse processo de comunicação. E tudo é se permitir também, né, Viviane? Se permitir. É isso aí. A família é quem realmente conhece a criança, sabe? Vamos dizer assim, o funcionamento da criança no dia a dia, né? Aquilo, como tu disse, aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, né? Como que a criança realmente é, né? Já os terapeutas, eles têm uma visão mais técnica, eles têm um conhecimento técnico, eles vão planejar, eles vão pensar em estratégias para o desenvolvimento. Mas escola que realmente vai acontecer o desenvolvimento diário dessa criança, né? Vai ser manifestado de uma forma mais natural. Então, é onde a gente vai precisar dar mesmo esse suporte para que isso aconteça, né? Para que consiga-se ter um estímulo, né? Tanto, né, a partir das intervenções, né, daquilo que a família repassa, mas o desenvolvimento em si, que é o que a gente quer, o desenvolvimento vai acontecer
ser na escola, porque é ali que a criança vai conviver com quantos tipos de outras crianças diferentes que pensam diferentes dela, que Uhum. ela, né, que tem vivências diferentes, né? Então, realmente assim, o local onde a criança, não só porque em questões de aprendizagem, questões cognitivas, mas também o local onde a criança vai ter vai aprender muita coisa para a vida dela e vai conseguir colocar em prática Sim. aquilo que é trabalhado nas terapias e aquilo que os pais também trabalham em casa vai ser na escola. Né? E demanda uma independência da criança também nesses momentos, né? Sim. Então, ter essa escuta ativa entre todas as partes, né? Não só pensar em dar uma resposta, mas entender esse contexto, entender o lado do outro é muito importante, né? Sempre pensar também em falar de forma bem simples, ter uma linguagem acessível. Normalmente os terapeutas eles acabam pensando de forma mais, né, científica, Mais terapêutico. terapêutica, né? Então assim, não só para as famílias, mas também para a escola, repassar de uma linguagem bem Uhum. prática, né? Que é isso Sim. que é necessário, né? Uma prática, uma linguagem acessível, né? E essa comunicação constante entre ambos, que é muito importante. Hoje à tarde mesmo, uma prof de uma escola me mandou uma mensagem, Vivi, amanhã eu vou te mandar um áudio, tá? Aí eu disse para ela, não, ok. Então, assim, tu ter essa abertura, né, nas escolas e as escolas também com toda a equipe, com a família, de poder saber que hoje eu tive uma dificuldade, ou hoje eu quero, porque muitas vezes a gente acha que só vai ter a comunicação quando tem problema, quando a coisa está difícil. Mas não, precisa se ter também quando as coisas estão legais, quando a criança está Sim. evoluindo, para ter essa troca, né? Sim. Não, assim, igual teve professor, né? E assim, o Thiago, ele tem que é uma benção na vida dele. E, ó, a gente sempre foi muito abençoado. São vários profissionais que Deus coloca assim na nossa vida. E aí a gente falou assim, eu não lembro o que aconteceu. E aí meu esposo, né, falou: olha, amor, a Soninha já estava defendendo ele. Eu briguei com ele, mas ela estava defendendo ele, que não pode, não sei o quê. Né? Não, eu tentei já chamar atenção, mas por quê? Pega o amor, pega essa afeição. Eu falo, gente, não tem nada melhor do que isso, assim. A gente às vezes fica brigando com uma coisa tão fútil, mas brigando. Porque na verdade, Viviane, você falou da mãe que às vezes não consegue se desligar. Os Uhum. pais, nós queremos, no fundo, nós queremos descansar, queremos paz, queremos nosso filho feliz, alegre, saudável. É isso que a gente quer. A gente Uhum. não quer guerra, esse negócio das mães guerreiras. A gente não quer guerra. Não, a gente não quer guerra, não precisa ser assim. E eu entendo até alguns profissionais, às vezes, quando vê, os pais atípicos vai vir aí. Já vai, né, vai achando que a gente vai brigar. Não, a gente quer harmonia, quer compreensão, quer ser compreendido, nem aceito, mas ser compreendido, né? Igual agora, final do ano, começam os processos de festas. Uhum. Comemorações, formaturas. E aí aqui em casa a gente já tinha decidido, não, formatura não é o que a gente atrai a gente, não, tudo atípico, a nossa família é atípica, a gente não gosta muito, nós preferimos fazer outras coisas com o Titi. E aí a escola deu a ideia de ir num parquinho, num playground. Uhum. E eu falei, amei. E assim, no caso, para o meu filho, para nós, a gente amou. Por quê? É algo que ele ama, Uhum. brincar. E aí, detalhe, até notei aqui, na decisão até da nova escola para o Thiago, sabe uma coisa que fez toda a diferença na hora de escolher a escola? Brinquedo. A escola tinha parquinho, Vivi. Uhum. Parquinho. E aí eu falei, putz, meu filho ama parquinho. Essa escola tem 3, tem Uhum. terra, tem grama, tem árvore. E na outra escola não tinha nenhum. Uhum. A nova escola desse ano, né? Sim. Não tinha Uhum. nenhum. Eu falei, nossa, não dá.
Então, pode ser que, às vezes, é uma coisinha assim que a gente olha e vê, putz, meu filho gosta disso. E a escola não tem. Então, isso pode ser que ele está sentindo falta, desregulação, né? Então, são várias coisinhas assim que a gente precisa pedir para Deus discernimento, para a gente ser iluminado e poder olhar isso, né, de forma mais compreensiva para os nossos filhos. Mas, caminhando para os finais, eu queria te agradecer novamente pelo tempo, pela dedicação. Acho que foi muito acolhedor tudo que você falou, e ficou muito claro, assim, a sua linguagem, ficou claro, ficou compreensível para a gente entender. Mas você reforçou muito essa questão da compreensão, né? O acolhimento, a escuta, o respeito, sobretudo, né? Não tem ali, os profissionais não precisam competir em nada. Isso aí. Não pode existir ego. Que é meu paciente. Eu vou fazer, então, uma equipe. Não. Aqui você não pode falar porque você é terapeuta, aqui é um ambiente de escola. Eu vejo muito isso também. Então, a gente tem que trabalhar mais com a criança e com a família de forma muito mais humana do que tudo, para o bem dessa criança, de forma muito coletiva. E fico muito feliz de você poder ter contribuído com a gente, com conhecimento. E queria saber de tudo que a gente falou, você queria acrescentar mais alguma coisa? Porque daí o que as perguntas a gente foi falando, foi esclarecendo, você foi colocando, falar mais alguma coisa. Além disso, eu sempre trago... Gente, se tiver pergunta, já coloca aqui pra gente, tá? E eu sempre trago uma pergunta, Vivi, para todo mundo. Depois, se você quiser falar alguma coisa que a gente não falou, daí você responde, tá? Eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui, eu falo que o mundo atípico é um mundo inclusivo, um mundo de acolhimento, passa informação, a gente traz pessoas de confiança, que se dedica, que acolhe nossos filhos, que estuda muito, então um mundo de acolhimento. Então é um mundo muito pensado nessas famílias, né? E aí a pergunta é, como seria o mundo da Vivi? O que teria nesse mundo? E é uma pergunta meio fictícia, mas qual seria o seu mundo? O que teria nele? E às vezes pode ser um mundo que você já quer construir agora, ou é um mundo que você deixaria para a sua família. O que teria nesse mundo? Acho que, em primeiro lugar, compreensão no meu mundo, né? Porque eu acho que compreensão é a base de tudo, né? Além do amor, claro, mas a compreensão, ela vai te ajudar, né? A ter atitudes e a entender o outro, a ter mais empatia pelo outro. E eu vejo que falta muito isso no nosso mundo hoje, né? Tu ter empatia, porque a gente pensa muitas vezes no que eu preciso, na minha família, mas acaba esquecendo de que aqui do meu lado tem outra pessoa que também tem os seus problemas, que muitas vezes também está sobrecarregada e também tem as suas dificuldades, assim como eu tenho. Então, acho que, em primeiro lugar, a compreensão, né? Porque a partir da compreensão a gente vai conseguir destruir os muros e construir pontes para criar relacionamentos e desenvolvimentos felizes e saudáveis. Como que você falou? Destruir os muros e construir as pontes? E construir pontes para criar relacionamentos e desenvolvimentos felizes e saudáveis. Concordo. Hoje, inclusive, eu sou dessas. Eu sou muito, né? O meu cérebro é atípico, muito criativo, muito curiosa. Eu perguntei para o chat como desenvolver a empatia. E não é fácil, tá? Não é fácil. Essa palavra que eu mais escuto é empatia. Aqui não é a palavra mais... É uma das... Tem outras coisas. Mas tudo leva a empatia. Sim. Porém, não é fácil ter empatia. Porque... Deixa até esse exercício para depois colocar no seu próprio chat, né? Porque daí você usa chat GPT? Uso. Então, daí colocar no seu próprio chat, né? Que já está mais moldado a sua personalidade. Como eu posso desenvolver mais ainda empatia? E não é fácil desenvolver, porque exige uma lapidação do nosso ser em querer compreender o outro. E aí nós vamos precisar
O Titi tá aqui bagunçando, tá com o pai dele. Não sei se dá para ouvir os gritos dele, dando risada. E existe uma lapidação e existe... e a gente precisa aprender a ser curioso também. Uhum. E não é todo mundo que tem essa personalidade de ser curioso. Uhum. Por que curioso? Para você aprender sobre o outro. É isso pela aí. perspectiva do outro. Uhum. Então, não é fácil. Não é fácil desenvolver empatia. Oi, mãe. Oi. Beijo. Te amo. Ai, meu Deus. Fala oi aqui, ó. Fala, você tá sem camisa. Vai lá então. Vai lá, você tá sem camisa. Vai colocar a camisa. Então, não é fácil desenvolver empatia. Não é. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva. Então, exige de nós desenvolver. Então, a gente precisa desenvolver. E não é fácil. E não é fácil. É um exercício. Desconstruir conceitos, desconstruir atitudes. Sim. Né? Crenças. Ontem mesmo nós temos um casal de amigo que a nossa amiga ela é enfermeira. E nós conversamos muito sobre... Ela é enfermeira obstetra. Uhum. Então, ela lida com o nascimento, mas tem a dor. Tem a dor que a gente estava falando que a dor do parto, ninguém fala. Ninguém fala. A mãe tá lá morrendo. Ela fala, nunca mais quero ter filho. E aí, depois que nasce, nossa, é amor. Mas ninguém fala do sofrimento, daquela dor que tem do parto, aquela mãe que tá morrendo lá na sala. E ela só quer que acabe aquela dor. E falando de tudo que acontece, da empatia, às vezes, de falar de entender aquele sofrimento que aquela mãe tá ali na hora, que ela tá sentindo. Falamos muito sobre esse processo do atendimento mais humano, que muitas vezes, dentro da área da saúde, vai ter que sim quebrar protocolos, que é colocado lá, não, mas não pode. Não pode, a paciente não pode sair aqui do hospital. Ué, mas se ela quiser sair, ela pode, né? E o direito de ir e vir, ela pode. Se ela quer, não, eu saio, ela pode sair. E vai ser, às vezes, por um motivo maior. E aí, como pessoas humanas, esses profissionais da área da saúde precisam entender isso. E o Dr. Drauzio Varela fala muito sobre isso. Ele fez uma palestra na Unimed de Minas Gerais sobre saúde mental para profissionais da área da saúde. Não lembro agora o tema da palestra dele, mas ele falou que nós não, os profissionais, vocês, né, profissionais acaba sendo saúde, educação, saúde, se formaram para cuidar das pessoas de forma mais humana, mas não pode esquecer de se cuidar. Porque senão acaba que não é mais humano. Não é mais humano. E aí vira um robô, entra em burnout, vira um robô. Então, tomar muito cuidado para cuidar dessa humanidade. Ele falou. Para cuidar dessa humanidade. Aí ele fala que ele corre maratona. Ele foi na Alemanha correr. Ele conta a história dele sobre cuidado da saúde mental hoje, como ele é ativo e tal. É bem, bem bacana de acompanhar a história dele. Bom, Vivi, queria te agradecer. Acho que a gente não teve perguntas. Queria agradecer a todo mundo que está ao vivo conosco, que esteve aqui nos acompanhando. Vivi, deixa seu Instagram. Hoje, atendimento, você faz só atendimento na clínica? Tem algum tipo de atendimento online? Eu falo porque a gente tem pais espalhados pelo Brasil inteiro. Você vem com o sotaque do Sul. Eu cuidei muito tempo, eu cuidei um bom tempo da região do Sul, aí você vem falando com sotaque, lembrei bastante. Eu cuidava dos colaboradores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. E me fala um pouco sobre redes sociais, atendimentos, quem está aqui, que é da região, quer conhecer um pouco o trabalho da clínica, como faz. Então, hoje a minha rede social é vivivelk.autismo, @vivivelk.autismo. Nós temos o Instagram da clínica também, @Centro Desenvolver, onde a gente, tanto no meu quanto no da clínica, a gente faz várias postagens e divulga também o nosso trabalho. Hoje eu atuo na clínica, com atendimentos aqui na clínica, e online também, através de orientação parental,
de suporte e mentorias, não só para famílias, mas também para profissionais da área da educação, para professores, para ATs, para professores. Aqui no Sul temos muitos professores de apoio, que a gente diz, né? Professor de apoio, monitor, enfim. E também realizo algumas pequenas formações também, tanto presencial quanto online, cursos, tudo aquilo que compete à minha área, né? Principalmente. Então, Vivi, só te interrompendo. Então, por exemplo, se eu sou uma professora que preciso, no caso, só professores, pais não, que precisa de direcionamento. Também, famílias, professores, outros profissionais. Que Né? precisa de direção, acompanhamento. Isso, desde questão de eu estou com recebi o diagnóstico do meu filho, o que eu vou fazer? Quem que eu vou procurar? De que forma o que eu posso implantar aqui na minha casa? De que forma que eu posso estar estimulando o meu filho aqui na minha casa? Como nós vamos implantar uma rotina com ele? Todas essas questões, né, para orientar e dar um norte não só para famílias, mas também para profissionais, outros profissionais. Perfeito, perfeito. É porque daí consegue atender várias pessoas do Brasil todo, né? Porque daí não limita. Uhum. Porque, assim, eu falo, Vivi, conhecimento nunca é demais, sabe? Às vezes, a família ali, a criança, ela só tá precisando de o quê? Um quadro de rotina. Às vezes, a família tá precisando, é só ajustar o sono dessa criança, às vezes é só alimentação, às vezes é só essa criança ter mais contato com ar livre, um parquinho. Às vezes é uma coisa tão simples, mas aí já vai lá no Respiridona da vida, já vai lá e fica aí, sabe? A família não sabe o que fazer, só que aí a família não sabe disso. Não sabe, não vem o manual. No teu cotidiano, ali no teu dia a dia, tu tá tão sobrecarregado, tu tem tanta coisa para pensar que Com tu não certeza. dá conta de uma coisa simples que vai fazer toda a diferença. Com certeza, com certeza. E isso é muito importante. Eu assim, como mãe, eu sei de como é isso. Principalmente a rotina, coisinha, detalhes simples. Dormir, a criança comer, tá alimentada, tá suplementada, tá com os nutrientes essenciais para poder aprender. Bom, queria te agradecer novamente, queria agradecer a todo mundo que está ao vivo com a gente. Aí são 9h37 da noite, 21h37. Fico muito feliz de pais e profissionais. Sempre tem pais profissionais que estão conosco, que nos acompanham, e eu fico muito feliz. Recados finais, que eu sempre esqueço. Siga a gente nas redes sociais, faça parte da nossa comunidade para não perder as lives, os temas. Se você é profissional e gostaria de vir fazer live conosco, participar conosco ativamente, entre em contato conosco lá na nosso direct, manda mensagem lá pra gente e vai ser muito, muito bem-vindo você que é profissional que gosta de compartilhar conhecimento, divulgar seu trabalho para ajudar outras famílias atípicas ou também outros profissionais. E depois vai ficar essa live salvo lá no YouTube, quem quiser voltar, assistir depois, domingo vai estar lá disponível. E Vivi, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe, que você possa ajudar mais e mais, cada vez mais famílias, seja aí na sua cidade, agora do Brasil todo. Que Deus abençoe e multiplique cada vez mais os seus talentos, porque é fascinante quando a gente encontra profissionais, e eu sei porque a vida do meu filho mudou e muda por ter profissionais que atuam com crianças, senão outros tempos não seria a mesma coisa, viu? Eu fico muito agradecida, muito grata. Imagina, eu que agradeço a oportunidade em poder estar aqui falando um pouco, não só do meu trabalho, mas também tentando auxiliar um pouco, né, tanto famílias quanto profissionais, como tu disse, que participam aí, com o conhecimento que eu tenho, né? Espero poder ter falado, né, o que as famílias queriam ouvir, né, ter, quem sabe, dado um norte para algumas, né, com algumas dicas, com orientações, né, e me coloco à disposição. Né? Às vezes é uma coisa, Vivi, às vezes é uma coisa que a gente falou aqui, muda a rotina e a vida de uma criança. Eu falo que já importa em muito, já é o que a gente quer. É uma coisa, às vezes, é uma coisinha. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigada, Boa noite. Vivi. Deus abençoe. Tchau, tchau.